Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre as leis de Newton. Vamos lá? As 3 leis de Newton são: a primeira, lei da inércia; a segunda, princípio fundamental da dinâmica; e a terceira, lei da ação e reação. E para podermos entender melhor, vamos ver alguns exemplos aplicados em desenho animado. Primeira lei de Newton, lei da inércia. Objetos em movimento permanecerão em movimento, e objetos em repouso permanecerão em repouso, a menos que uma força externa atue sobre eles. Em outras palavras, o que isso quer dizer? Vou dar um exemplo do nosso cotidiano. Se eu tenho um objeto em cima de um armário, por exemplo, em cima de um móvel, aquele objeto está ali parado e ele permanecerá parado, a menos que uma força, por exemplo, a minha mão, ou por exemplo, a força do vento, atue sobre ele e faça com que ele se movimente. E sobre um exemplo agora em movimento. Por exemplo, quando estamos num carro, por exemplo, numa trajetória retilínea, nosso corpo está ali, acompanhando o carro na trajetória retilínea. Quando o carro faz uma curva, o nosso corpo ele faz um movimento porque ele tende a permanecer naquela trajetória retilínea. Então o nosso corpo se movimenta, faz um determinado movimento por causa disso. Depois ele vai se ajustando para a curva. Mas por quê? Porque a tendência dele era permanecer naquela trajetória retilínea dele, aquela era a inércia dele, ali em linha reta. Mas a curva fez com que mudasse a sua trajetória. Vamos ver agora um exemplo num desenho animado. Coiote, animal carnívoro. Papaléguas, o rei da velocidade. Nessa cena, o coiote estava acima de uma espécie de foguete, míssil, em alta velocidade. Os dois estavam juntos, o coiote em cima do foguete. Tinha um obstáculo na frente, e esse obstáculo fez uma força no foguete que estava em alta velocidade e fez com que ele parasse. Ele estava em movimento, naquela inércia dele, mas a força fez com que ele parasse aquele movimento. E o coiote, ele também estava naquela alta velocidade, mas nenhuma força agiu sobre ele. Então, quando o foguete ficou parado lá atrás, o coiote seguiu para frente, na alta velocidade. Não teve uma força que mudasse a sua inércia. Segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, afirma que a aceleração de um objeto com massa constante é proporcional à força resultante de todas as forças aplicadas sobre ele, e tem o mesmo sentido que a força resultante. Aceleração e força são as grandezas proporcionais nesta lei, que tem a fórmula de força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Força e aceleração estão ali proporcionais, mas a massa é inversamente proporcional à aceleração. Por exemplo, no nosso cotidiano, aplicamos uma força, por exemplo, num carrinho de supermercado vazio. Aplicamos uma força sobre ele. Ele vai se movimentar com uma boa aceleração, até rapidinho, sabe? Porque ele está vazio, a massa dele é pequena. Agora, se a gente enche o carrinho e tenta aplicar a mesma força que aplicamos no carrinho vazio, a aceleração será menor, porque a massa aumentou. Então, quanto maior a massa, menor a aceleração. E quanto menor a massa, maior a aceleração. Vamos ver um exemplo na cena ao lado. Nesta cena, nós vimos que o coiote estava ali
pela expressão dele, dava para perceber que ele estava colocando uma grande força, estava se esforçando, mas mesmo assim, a aceleração estava ali, pequena. Por quê? Porque a massa foi muito forte. A massa estava muito grande, porque é um tronco de madeira. Com certeza, se ele aplicasse esse mesmo esforço de força que ele estava fazendo num objeto mais leve, ele teria uma aceleração maior, porque a massa seria menor. Mas ali, como a aceleração foi pequena, nós podemos concluir que aquele tronco era muito pesado. Afinal, era um tronco de madeira. Então, ali era uma grande massa e a aceleração foi baixa. Terceira lei de Newton. Lei da ação e reação. Terceira e última lei. Toda força de ação tem uma força de reação de igual intensidade e sentido oposto. O que isso quer dizer? Por exemplo, um boxeador, quando ele dá um soco no saco de pancadas, o saco de pancadas também aplica uma força sobre ele. Ele aplica uma força de ação e o saco de pancadas uma força de reação. A intensidade dessas forças é igual. A direção também, por exemplo, na maioria dos casos é ali horizontal. Mas o sentido foi oposto. Aconteceu em corpos diferentes. O boxeador aplicou uma força no saco de pancadas e o saco de pancadas uma força no boxeador. Sentidos opostos, corpos diferentes. Ação e reação não acontecem no mesmo corpo. Nessa cena, quando o coiote aplica ali uma força na parede, a parede também aplicou uma força sobre ele. Então ali a gente tem ali um par de forças de ação e reação. O coiote com a ação na parede e a parede com a reação no coiote. Mesma intensidade, mesma direção ali, né, na horizontal, mas em corpos diferentes. Tanto é que o coiote ficou todo tonto por causa da batida. E essas foram as 3 leis de Newton. Espero que você tenha aprendido e que você tenha gostado. E é isso. Até a próxima!